O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queiram sentar-se, por favor. Nós temos então na liturgia de hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, nós vemos que Abraão já caminha para os seus últimos dias. Sara, sua mulher, já encontrou seus últimos dias, partiu dessa vida, e Abraão tem uma preocupação. A preocupação que ele tem é de que o filho dele, o filho da promessa, Isaac, tenha uma companheira que ajude-o a cumprir o chamado que Deus tinha para ele, Isaac. E Abraão, inclusive, dedica até um juramento para poder um empregado seu conseguir uma pessoa que estivesse à altura do chamado que o filho dele tinha. Portanto, Abraão preocupado com a vocação do filho. E, de fato, Deus providenciou uma companheira à altura e deu uma vocação muito, muito bela também para Rebeca. E nós temos na primeira leitura, então, o encontro de duas vocações, a de Isaac e a de Rebeca, para constituir uma família. E no Evangelho nós temos o chamado de um apóstolo, São Mateus. Aliás, o Evangelho é de São Mateus. Ele conta aqui o chamado dele mesmo. Estava sentado na coletoria de impostos. Jesus passou e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Então, tanto no encontro da primeira leitura, quanto no encontro do Evangelho, que eu inclusive dizia no início da missa, que é o encontro da misericórdia com a miséria. Propriamente porque a misericórdia é Deus Nosso Senhor. E a miséria estava ali representada em Mateus, que era cobrador de impostos. Conhecidamente, todos os cobradores de impostos, enfim, eram eram mal vistos por todos, justamente por causa da falta de honestidade. Está bem. A miséria ali encontra-se com a misericórdia. Só que aí, dentro desses dois encontros, nós vemos uma palavra que fica de fundo. Que palavra é essa? Vocação. Vocação. Chamado. Chamado de Deus. Tem gente que fica preocupado. Nossa, será que eu tenho vocação? Será que eu não tenho vocação? Todo mundo tem vocação. O primeiro chamado que Deus faz para qualquer pessoa, quem está assistindo em casa, quem está aqui na igreja, é o chamado para a santidade. Não tem um homem, não tem uma mulher que não tenha chamado para a santidade. Há, de fato, os homens e as mulheres que não ligam para a santidade. Aí já é uma outra fatia. Mas que tem o chamado de Deus, tem. E cada um, a seu modo, em algum momento da vida, Jesus vai passar na frente da coletoria de impostos e vai dizer: "Segue-me." Basta nós fazermos aquilo que São Mateus fez. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Mas esse se levantar e seguir a Jesus é que tem uma aplicação muito importante para a liturgia de hoje e que hoje em dia, por incrível que pareça, é deixado de lado.
A vocação é um chamado que Deus faz. E esse chamado que Deus faz, nós devemos empregar toda a nossa vida, porque o chamado é de Deus. O chamado não é de um homem qualquer. O chamado não é de uma mulher qualquer. O chamado é de Deus, nosso Criador. E para Deus se dá tudo, para Deus não se dá uma parte. Para Deus se dá tudo. Só que tem pessoas que consideram que o chamado que Deus faz é mais ou menos, bom, como ele é meio genérico, ele não implica muitas mudanças. A pessoa, na verdade é o seguinte, cada um já tem a sua vocação do jeito que é. A pessoa não precisa mudar para poder seguir a vocação que Deus quer. Então, se a pessoa vive a vida dela meio erradamente, não continua. Se ele é bandido, continua bandido. Se ele é mentiroso, continua mentiroso. Se ele é pouco honesto, continua pouco honesto. O importante é o chamado de Deus que cobre todas as misérias. Não foi isso que aconteceu com São Mateus. E não foi isso que aconteceu também com Abraão, não foi isso que aconteceu com Rebeca, e não foi isso que aconteceu com Isaac. Quando nós recebemos um chamado de Deus, o nosso sim comporta mudança de vida. O nosso sim, portanto, comporta sacrifício. O nosso sim comporta abnegação. Isso não é rigidez, isso é doutrina católica apostólica romana. Quando Deus chama, nós temos que dar o nosso sim, e São Mateus deu o sim dele. Tanto é que ele se fez apóstolo. Não consta, pelo menos, a não ser que alguém possa comprovar nos evangelhos, que São Mateus levou uma vida dupla. Ele continuou coletor de impostos, mas ao mesmo tempo ele era apóstolo de nosso Jesus Cristo. Não vi isso escrito no evangelho. Se alguém quiser me mostrar. Inclusive, não vi que nenhum outro apóstolo tenha continuado a vida como levava antes. A não ser Judas, porque ele continuou a vida que ele levava antes, porque ele já era ladrão desde o início. E isso não é o padre que diz, mas é São João no seu evangelho que diz. Judas era ladrão. E ele continuou a vida dele do jeito que o final dele todos nós já conhecemos. Ora, cada um, como eu disse, tem a sua vocação. Nós que estamos aqui participando dessa missa, nós temos a nossa vocação. A liturgia de hoje, então, nos leva a parar para poder pensar um pouquinho o seguinte. Quando Deus passou por mim e fez o seu chamado, o que eu fiz? Será que eu continuei sentado até hoje, cobrando os meus impostos? Ou será que eu fiz igual São Mateus, eu me levantei e segui a Jesus Cristo? É verdade que nosso Jesus Cristo veio chamar os pecadores. Cada um de nós se enquadra perfeitamente dentro disso. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Entretanto, nosso Jesus Cristo veio chamar os pecadores para a conversão. Não para que os pecadores continuassem nos próprios pecados. E hoje, volto a dizer, é uma espécie assim de filosofia meio oculta, que as pessoas podem levar o erro que quiser. Não tem importância. Deus, no final, justifica tudo. Ora, isso nós já ouvimos em outras épocas históricas também. Enfim, é o erro sempre velado. Nosso Jesus Cristo nos chama para a santidade. Nós vamos pedir, então, a Deus, Nosso Senhor, a Nossa Senhora, ela que cumpriu perfeitamente a vocação que Deus lhe deu. A vocação de Mãe de Deus. A vocação mais alta. Ela que cumpriu perfeitamente a vocação dela, nós vamos pedir que ela ajude-nos a cumprir a nossa. E aí, de saída, o exame de consciência nosso nessa missa deve terminar o seguinte: a conversão, ela sempre vai na linha oposta dos nossos defeitos. Certo? Nunca vi uma conversão que apoie os vícios. Nunca vi uma conversão que apoie os defeitos, a não ser aquela que é pregada pelo demônio. Aí, de fato, ele prega isso. A conversão, ela vai na linha oposta dos defeitos que eu tenho. Se eu tenho o defeito de mentir, a minha santidade nunca vai ser mentirosa. A minha santidade tem que ser veraz. Se eu tenho problemas de pecados contra a carne, pecados contra a castidade, a santidade nunca vai ser na mesma linha dos meus vícios. Vai ser na linha oposta.
Ou seja, se eu tenho as faltas contra a pureza, eu vou ter que ser puro. Se eu tenho faltas contra a veracidade, eu tenho que ser veraz. Se eu tenho faltas por causa do orgulho, eu tenho que ser humilde. E aí vai. Nós vamos pedir então a Deus, a Nossa Senhora, que nos ajude a cumprir a nossa vocação. A São Mateus, vamos pedir que Ele nos ajude a cumprir a nossa vocação, que hoje nós saímos dessa missa com um propósito. Eu vou lutar contra os defeitos que tenho. Cada um já sabe. E os outros sabem até melhor do que nós. Por incrível que pareça, os outros conhecem melhor os nossos defeitos do que nós mesmos. Tá bem, esse defeito eu tenho que fazer igual São Mateus fez. Abandonar. Seguir nosso Jesus Cristo. E aí sim, nós estaremos com todos eles no reino dos céus, no final da nossa existência, assim como Sara teve o fim da sua existência também, nós estaremos com todos eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.